Hoje eu vou falar sobre os aquários que são tão comentados no Feng Shui. As pessoas acham que colocar um aquário atrai prosperidade, que o aquário é sempre um objeto muito positivo. Então vamos entender melhor o que significa o aquário, por que ele é considerado um objeto que atrai boas energias e onde que a gente deve colocar para que ele traga mais benefícios para dentro de casa. Bom, primeiro, que ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o aquário não representa só o elemento água. As pessoas normalmente falam, água do trabalho, coloca um aquário porque aquário é água. E não é bem assim. O aquário ele reúne vários símbolos ao mesmo tempo, por isso que ele tem uma potência energética tão grande. Ele reúne a água em movimento, que representa fluxo, por isso o Guado Trabalho tem o elemento água como base, né? Fluxo, movimento. Ele tem vida, no caso que é representada pelos peixes vivos dentro dos aquários. Tem oxigenação, abundância, porque os peixes se multiplicam. Ele exige cuidado constante, porque para que você tenha um aquário com boa energia, você precisa cuidar dele constantemente. Então, ele é um objeto que pede constante, ele faz com que você atue no sentido do cuidado. Transparência, profundidade e circulação de energia. Então, ele é considerado um dos objetos mais ricos simbolicamente dentro do Feng Shui. E você ainda consegue agregar outros elementos no aquário. A gente vai ver isso mais para frente. Então, onde a gente deve colocar um aquário? Ele costuma ser indicado normalmente quando o ambiente sofre por algum desequilíbrio de circulação energética. Então, por exemplo, você tem um ambiente muito quente, muito yang, com uma energia de fogo muito forte. Uma sala, por exemplo, que pega muito sol da tarde é um bom exemplo. Muito sol, segundo item que está aqui, e muita agitação. Então, você tem, por exemplo, uma sala de estar onde as crianças brincam durante muito tempo. Tem muito brinquedo, muita correria, muita agitação. É um ambiente bom para você colocar um aquário também. Por quê? Porque a água, apesar da água gerar movimento, ela tranquiliza, porque a água ela é um captador de energia. Então, onde você tem muita energia, a água suaviza. Então, são locais, os locais indicados são principalmente locais muito quentes, com muito sol ou muita agitação. Ou então ambientes com excesso de energia yin, que já é o contrário da energia yang. A energia yang é aquela energia expansiva, aquela energia de fogo. A energia yin é a energia de metal, é aquela energia mais para dentro. Então, ambientes com pouca circulação. Imagina, por exemplo, uma recepção de um consultório odontológico que as pessoas vão sempre na hora marcada, então você não tem aquele movimento de, por exemplo, de uma academia. Você tem um ambiente muito calmo. Entra um, sai, entra outro, sai. Então é um ambiente yin, é um lugar muito bom para você colocar um aquário. Ou um local pouco utilizado ou um ambiente parado. Sabe quando você tem aquele canto que ninguém vai, aquela sala que ninguém usa? Ali é um ambiente bom para você colocar um aquário também, porque aí ele traz vida, ele dinamiza, porque tem o movimento dos peixes e tem o movimento da água, porque todo aquário tem que ter o filtro, né, que está sempre em movimento. O mesmo aquário, como vocês viram, pode atuar em situações opostas, tanto com excesso de yang quanto excesso de yin, porque ele não representa apenas água, que foi o que eu falei no começo aqui da aula. Ele representa o que a gente chama de água viva. A água viva, ela possui duas qualidades ao mesmo tempo. Ela suaviza excessos e ela desperta o que está estagnado. E isso que é muito interessante, porque você tem um mesmo conjunto, né? Porque o aquário é um conjunto de elementos. Você tem
as pedrinhas, você tem a água, você tem o vidro, você tem os peixes. Esse conjunto de elementos, ele atua nos dois opostos, tanto no excesso Yang quanto no excesso Yin. E onde a gente pode colocar quando a gente pensa nas 9 áreas do Baguá? O aquário ele representa várias coisas ao mesmo tempo e a gente sempre precisa avaliar qual é a característica do Guá, como ele já está ativado e qual é a situação do morador. Então, por exemplo, área da prosperidade, qual é a característica do Guá? É um Guá de madeira. Como é que ele já está ativado? Ele já está com muita representação de elemento madeira, ele já tem vaso com planta em água, porque a água dá mais energia para a madeira, e o morador está bem com relação à prosperidade, ele não tem nenhuma queixa, nenhuma deficiência nesse aspecto. Então, não é um bom lugar para colocar um aquário, porque você vai hiperativar uma área que já está muito bem equilibrada na vida do morador. Agora, se você tem uma área da prosperidade que não está bem ativada, ou uma área da prosperidade que tem alguma questão negativa que precisou de cura de Feng Shui, ou o morador está com problema de prosperidade, aí um aquário é bem indicado na prosperidade. Então precisa sempre avaliar, não é porque o aquário é água que eu vou colocar na prosperidade em qualquer situação, não é porque o aquário traz movimento que eu vou colocar num ambiente que está com alguma situação de energia estagnada, simplesmente porque é um aquário. A gente precisa sempre avaliar o contexto. Essa é uma característica que as pessoas precisam se atentar, porque no Feng Shui a gente não é radical. Aqui é prosperidade, vou colocar madeira. Aqui, entendeu? A gente precisa entender o contexto que já existe naquele espaço e o que falta. Porque quando a gente hiperativa, é tão ruim quanto não ativar. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, vamos pensar aqui, passando por cada um dos guás. No guá do trabalho, o elemento é água. O que representa água? Representa fluxo, movimento contínuo, oportunidades, carreira, conexões, adaptabilidade e propósito de vida. E o aquário, onde ele se encaixa aqui no guá do trabalho? Ele tem os peixes em movimento, ou seja, muito bom, porque a área do trabalho precisa dessa energia de movimento, água circulando, movimento sem agitação e fluxo contínuo e tranquilo. Essa é uma outra questão que é importante entender. O guá do trabalho pede água em movimento, mas não é aquele movimento hiperagitado. O movimento de água precisa estar em equilíbrio também no guá do trabalho. E muita gente acha que não, que tem que colocar uma fonte superativa, que tem que colocar um quadro com imagens de cachoeira grande, com muito fluxo de água, e não é assim que funciona. Tudo tem que ter equilíbrio. Como funcionaria um aquário no guá da sabedoria? Guá da sabedoria é elemento terra. O que significa o elemento terra? Contemplação, silêncio, estudo, autoconhecimento, reflexão, amadurecimento. E o aquário, qual é a representação dele no guá da sabedoria? Também de contemplação, silêncio, reflexão, meditação e conflito entre os elementos. Por quê? Porque o aquário tem muita água e o guá da sabedoria é elemento terra. Então, por exemplo, no guá da sabedoria não é indicado colocar um aquário muito grande. Você pode colocar um aquário menorzinho, porque aí o volume de água não vai criar um conflito grande com o elemento terra do guá da sabedoria. Mas, ao mesmo tempo em que existe esse conflito entre os elementos, ele traz outras características que são positivas para o guá da sabedoria, que é a contemplação, o silêncio, reflexão. Então, aqui tem que ajustar o tamanho do aquário. Guá da família, elemento madeira, que representa o quê? Raízes, ancestralidade, crescimento, saúde familiar, continuidade e pertencimento.
São as características do guarda-família. E o aquário no guarda-família? Ele traz vida, reprodução, continuidade e renovação. Então, um aquário está super coerente com o guarda-família. E também tem o elemento água, que dá energia para a madeira, que é o elemento do guarda-família. Então, é um guá extremamente bom para você colocar um aquário. Mas, como eu disse antes, precisa avaliar se já tem muita água, se já tem uma piscina no guarda-família, por exemplo, do terreno. Como é que está o guarda-família da casa ou do apartamento? Já tem banheiro, por exemplo, que já é muita água? Ou seja, eu tenho um guarda-família no meu apartamento que já tem um banheiro e um pedaço da sala. Eu vou colocar um aquário no guarda-família que já tem um banheiro, já tem excesso de água? O ideal é que não coloque. Guarda-prosperidade, assim como a família, é elemento madeira, mas qual é a representação do guarda-prosperidade? É diferente do guarda-família. É abundância, expansão, crescimento, oportunidades, multiplicação. E o aquário? O aquário representa água que alimenta a madeira, que é um alimento invisível para a prosperidade. Ou seja, é muito bom você colocar um aquário na prosperidade, contanto que tome alguns cuidados, como eu já falei anteriormente. Então, a água, ela nutre a madeira, que é o elemento que nutre a prosperidade. Por isso que colocar um aquário aqui é bom. E também tem a questão também da reprodução dos peixes, do movimento dos peixes, tudo isso é muito bom para o guarda-prosperidade. No guarda-sucesso, o que a gente faz? Coloca ou não coloca um aquário? No guarda-sucesso, o elemento é o fogo, que está relacionado com reconhecimento, brilho, visibilidade, realização, reputação. E o aquário? Aqui ele gera um conflito direto com o elemento fogo, porque o elemento fogo e o elemento água têm uma briga, um conflito direto energético. Elemento água com elemento terra, por exemplo, do guarda-sabedoria, também tem um conflito, mas ele não é tão forte quanto o conflito com o elemento fogo. E no caso do guarda-sucesso, a água ela diminui o brilho do guá, porque a água apaga o fogo. Então não é ideal colocar aquário no guarda-sucesso. Se você tiver um pequeno aquário e não tiver outro lugar para colocar que não seja no guarda-sucesso, você coloca, mas contanto que ele seja pequeno, e aí você vai ter que fazer uma compensação para fortalecer um pouco mais o elemento fogo dentro do guarda-sucesso. No guarda-relacionamento, assim como na sabedoria, o elemento é terra. E o que representa o guarda-relacionamento? Estabilidade, permanência, acolhimento, presença, intimidade, construção de vínculos. Essa é a energia do guarda-relacionamento. O aquário traz o quê? Fluxo, movimento e mudança. Então, é bom ou não é bom um aquário no guarda-relacionamento? Eu não recomendo colocar um aquário no guarda-relacionamento. Primeiro, porque ele tem elemento água e a gente está falando de um guá que é de elemento terra. Segundo, que o guarda-relacionamento pede estabilidade. Um aquário traz o quê? Fluxo, movimento e mudança. Então, não é um objeto adequado para o guarda-relacionamento. Mas assim como no guarda-sucesso, se o único lugar que você tiver para colocar seu aquário for no relacionamento, que seja um aquário pequeno, que ele tenha peixes em número par e que você faça um trabalho de ativação bem feito no guarda-relacionamento. Guarda-criatividade, elemento metal. O que significa, né? Qual é a energia do guarda-criatividade? É expressão, ideias, projetos, filhos, inovação, conclusão de ciclos criativos. Então, o guarda-criatividade é aquele guá no qual a energia é basicamente de criação. Por isso que filhos estão no guarda-criatividade. E qual é a energia que traz um aquário? Relaxamento e inspiração. Então, é bom ou não é bom?
O aquário, você está vendo que o aquário traz várias sensações. Assim como ele traz inspiração, ele traz fluxo, traz movimento, ele traz uma série de coisas. Mas eu estou apontando quais são as características que o aquário traz, que são várias, e quais são aquelas, de acordo com cada guá, que pode interferir ou não no guá. Então, no caso, o aquário traz inspiração, ele traz relaxamento, traz movimento, traz. Então, sabendo que ele traz relaxamento e sabendo que ele traz inspiração, ele é bom ou não no guá da criatividade? Porque o guá da criatividade, ele tem o quê? Elemento metal. O elemento metal já é um elemento de mais introspecção. Então, eu diria que o aquário, ele é positivo no guá da criatividade. Porque muitas vezes você está naquele pico criativo, está em planejamento, está lá pensando numa série de coisas, de como vai fazer, como vai solucionar os problemas, e um pouco de relaxamento ele é bom também. E inspiração é melhor ainda. Então, se o aquário traz essas duas características de relaxamento e inspiração, ele é bom no guá da criatividade. Ele tem elemento água, o elemento água, se for um volume muito grande, ele não é bom para o metal. Então, um aquário no guá da criatividade é bom, contanto que não seja um aquário gigante. E um formato legal aqui para o guá da criatividade é um aquário redondo, porque o formato circular ele é o formato que representa o elemento metal. Guá dos amigos, assim como criatividade, também é elemento metal. Só que o guá dos amigos está relacionado com networking, mentores, clientes, colaboradores, pessoas que chegam para ajudar na sua vida. E o aquário, ele representa circulação, conexão, oportunidades. Então, o aquário ele é muito bom no guá dos amigos. Pode colocar um aquário aqui, porque o aquário ele tem essa questão da circulação dos peixes, do movimento da água. Ele também representa a conexão. O aquário ele atrai todo mundo, todo lugar para onde você vai e tem um aquário, você se conecta com o aquário, você olha para ele. Então ele é um objeto muito bom para o guá dos amigos. E a área central, cujo elemento que dá energia para essa área também é a Terra, que representa, no caso, nessa área do Baguá, equilíbrio, estabilidade, integração, saúde. A área central é o eixo da casa, representa presença, aterramento e serenidade. Então, na área central não é bom você ter um aquário, porque um aquário traz a energia contrária da energia desejada na área central. O aquário traz circulação, movimento e também tem a questão do conflito entre os elementos água e terra. Então, eu não recomendo um aquário na área central. Aqui do lado tem uma tabelinha onde a gente consegue ver em quais guás, vamos dizer assim, é positivo ou não, é um resumo, né, de tudo que eu falei. E por quê? Então, os guás de água, no caso trabalho, é muito bom ter um aquário. Por quê? No caso, porque expressa vida e movimento. Os guás de madeira, que são família e prosperidade, também é muito bom. Por quê? Porque a madeira cresce alimentada pela água, o aquário tem água. Os guás de metal, que são criatividade e amigos, é bom, um pouquinho menos bom do que nos outros anteriores. Por quê? Porque o metal dá estrutura ao fluxo da água. Então aqui, na verdade, existe uma relação entre o elemento metal e o elemento água, no qual o metal ele dá essa estrutura para o fluxo, ele conduz a água. Então a interferência aqui, ao contrário, né, da água corroendo o metal aqui, ela poderia ter, mas ela é muito pequena, então ela não afeta a questão do elemento metal nos guás da criatividade e amigos. Os guás de terra, que são sabedoria, área central e relacionamento, não é muito indicado. Por quê? Porque a terra prefere firmeza e não fluxo constante.
Todos os guás de terra pedem aterramento, todos os guás de terra pedem mais presença. Então não é muito indicado colocar um aquário nos guás de terra. O que eu vejo menos problema, como eu já falei anteriormente, é no guá da sabedoria, porque está muito relacionado à questão de relaxamento, essa questão mais mental de você que o aquário traz, que é essa coisa mais da contemplação, essa coisa mais calma. E onde a gente tem guá de fogo, também não é indicado ter aquário, porque o fogo perde força diante do fluxo da água. Então, esse aqui é um resuminho de tudo que foi falado até agora. Agora, com relação aos ambientes, onde é bom colocar e onde não é bom colocar. Aqui a gente tem uma sala de estar bem legal, tem um aquário grande aqui no fundo. Então, sala de estar é um excelente local porque o aquário favorece a convivência, vitalidade e circulação da energia Qi. Então, sala de estar pode colocar. Mas e se a minha sala de estar cai no guá, na área central? Coloca ou não? Não. Então, a gente precisa saber em que área do baguá está cada um dos ambientes. O aquário pode ser positivo para o tipo de ambiente, mas não para todos os guás. Então, precisa prestar atenção nisso. Sala de jantar. Pode usar o aquário? Pode, quando está integrado harmonicamente ao ambiente. Então, se você tem uma sala de jantar e coloca um aquário no canto da sala, aquele aquário ele não está muito bem cuidado. Sabe, quando começa a ficar com aquele musgo verde, ele é muito ruim para qualquer área da casa e para qualquer guá, mas para a sala de jantar é muito ruim, porque a sala de jantar está relacionada à abundância, é o lugar onde a gente come, né? É o lugar onde a família se reúne na mesa. E o alimento representa abundância, então você não pode ter um aquário que esteja com uma manutenção ruim numa sala de jantar e nem que atravanque o espaço ou que não esteja harmonicamente encaixado dentro da sala de jantar. Então, pode ter na sala de jantar, mas precisa tomar cuidado. Perto da porta de entrada, o aquário ajuda a desacelerar a energia, dependendo de como é a sua porta de entrada, distribuir e revitalizar o fluxo da energia que chega na casa. Então, tudo a gente tem que avaliar muito bem. Então, imagina uma porta de entrada que fica virada para uma rua de movimento muito grande. Um aquário é bom, porque ele vai dar uma reduzida nesse fluxo de energia muito forte. Ou se você tem uma porta de entrada que fica virada de frente para o portão de entrada e que tem muita entrada e saída de carro na sua casa. Um aquário é bom, porque ele vai reduzir esse excesso de fluxo de energia. Agora imagine uma situação contrária. Você mora num prédio e você, para chegar na porta do seu apartamento, você sai do elevador, vira à direita e vira à direita. E a porta do teu apartamento está lá no canto. A energia já tem dificuldade para chegar. E você ainda tem um aquário, aí é ruim. Então, precisa avaliar. Dependendo da posição da porta de entrada, é muito bom ou não. Em frente a quinas ou estruturas com formas agressivas, né? Então você tem, por exemplo, um canto, existem casas que têm uma construção que a coluna de sustentação ela fica para fora da parede, nos cantos, e formando quinas, né, agressivas que prejudicam o ser humano. Para nós é muito ruim, né? O aquário pode ser colocado ali, ele vai resolver a situação? Ele não vai resolver, ele vai poder amenizar um pouquinho, mas não adianta, a quina vai continuar existindo, a não ser que você tenha um aquário na vertical que fique na frente total da quina, aí tudo bem. Mas se você tem uma quina, né, uma coluna, e você coloca um aquário aqui num pedaço só, não vai resolver. Então não adianta para a solução de quinas.
Quarto, em quartos não é indicado colocar aquário, porque quarto é lugar de descanso. Recolhimento é para você deitar e relaxar. Ah, mas o aquário não relaxa? O aquário relaxa. Se você ficar olhando para um aquário, ele vai relaxar. Só que depois, na hora que você for dormir, você vai ter o barulhinho do motor o tempo todo, que fica lá filtrando, tem o movimento dos peixes. Então, o aquário, apesar dele relaxar, ele é uma energia em movimento. Então, para quarto, ele não é indicado. Em banheiro, banheiro não é legal você ter aquário, porque o banheiro ele tem uma dinâmica de escoamento. Primeiro que o banheiro já tem muita água e depois ele tem sempre a drenagem de energia. Aquário simboliza vitalidade. Aquário é quando ele está bem montado e ele está limpo e está tudo em ordem, ele é um símbolo de vitalidade e prosperidade. E aí você põe num banheiro que tem uma simbologia totalmente contrária, é uma energia muito forte negativamente do banheiro, que vai acabar minando a energia do aquário. Você teria que ter uma mega aquário num banheiro para que ele mantivesse a sua simbologia e a sua energia vital. Então, não é indicado colocar aquário em banheiro. E cozinha? Na cozinha a gente tem o fogo, né? E o aquário é água. Então, não é um ambiente indicado para você colocar um aquário na cozinha, a não ser que você tenha uma cozinha muito grande e você consiga colocar o aquário distante do fogão. Mas, de maneira geral, não é um ambiente adequado para aquário. Agora vamos ver de que maneira a gente pode ter os 5 elementos dentro de um aquário, porque você pode fazer do aquário uma fonte, vamos dizer, um núcleo que reúna os 5 elementos. E aí, como que a gente consegue fazer isso? O aquário já tem naturalmente o elemento água. Você pode colocar plantinhas aquáticas representando o elemento madeira, mas de preferência as que são de verdade, não as que são de plástico. Você tem iluminação representando o elemento fogo. Então, se você quiser fazer um aquário que represente os 5 elementos, tem que ter iluminação, senão ele não vai ter o elemento fogo sendo representado aqui. A terra ou areia, o cascalho, representam o elemento terra. E o metal, você pode colocar algum objeto de metal que não enferruje dentro desse aquário. Você pode colocar algum elemento decorativo dentro do aquário para representar o elemento metal. E aí você tem isso tudo trabalhando a energia dos 5 elementos, trabalhando ao mesmo tempo de forma equilibrada e harmoniosa. Então é muito legal quando a gente consegue montar um aquário reunindo os 5 elementos de uma forma bem bonita. Agora vamos ver os formatos dos aquários, porque a gente sabe que cada aguá tem uma representação, tem um formato que representa, né? Cada aguá e cada elemento, né? Então, o formato do aquário, ele pode ter um simbolismo importante também, porque a água, ela assume o formato do aquário, né? Mas o formato costuma ter menos peso do que a própria presença da água. Mas, de qualquer maneira, como a gente tem diferentes formatos representando cada elemento, a gente pode adequar isso ao ambiente onde a gente for colocar o aquário. Então, o formato redondo representa o elemento metal, que é muito bom porque o metal já conduz a água, e aí você tem o formato redondo, é melhor ainda. É um formato indicado, por exemplo, para o guá do trabalho. Por quê? Porque se o metal conduz a água e a gente precisa que a água esteja em movimento no guá do trabalho, o formato redondo representa o metal que conduz a água, então é positivo. O formato circular transmite continuidade, unidade, suavidade e movimento sem interrupção.
Por isso, aquários redondos costumam ser considerados muito favoráveis, especialmente nos guás da criatividade, amigo e trabalho. Então, amigo e trabalho, formato redondo representa metal, que é o elemento que dá energia para esses dois guás. E formato redondo, que representa o metal, ele ajuda na questão do elemento água, de condução do elemento água. Então, redondo nesses três guás. Formato quadrado. Aqui existe uma pequena tensão, né? Porque no ciclo dos elementos, o formato quadrado representa o elemento terra e a terra controla a água. Quando você tem excesso de água, você usa terra. O que controla uma barragem é o elemento terra, seja no formato de terra, cimento, concreto, tudo isso representa o elemento terra. Então a terra controla a água. Então a gente tem aqui uma pequena tensão, né? Um pequeno conflito, formato quadrado com água. No recipiente, então o recipiente, ele simbolicamente, ele controla, ele limita o fluxo da água, porque a água é movimento e o formato quadrado é terra que controla a água. Então existe aí um pequeno conflito. Mas isso não significa que seja ruim. Ele pode, o formato quadrado, retangular ou quadrado, ele pode até transmitir estabilidade, segurança e equilíbrio. Se o objetivo é um aquário tranquilo e discreto, o formato quadrado pode funcionar muito bem. O formato retangular, o retangular mais compridinho, ele representa o elemento madeira. Na verdade, o formato que representa o elemento madeira é o formato cilíndrico, imagina um tronco de árvore. Mas o formato retangular, mais alongado, também representa o elemento madeira. Então, esse formato é bom, porque a água nutre a madeira, então existe uma relação aí de equilíbrio, não existe conflito na relação do formato retangular com a água. E esse formato combina especialmente com os guás da prosperidade e guá da família. Então, se você vai colocar um aquário no guá da prosperidade ou no guá da família, dê preferência para o formato retangular. A ideia é de crescimento, desenvolvimento e expansão. Por quê? Porque é a energia da madeira: crescimento, desenvolvimento, energia e expansão. Formato triangular, que muita gente pensa, vou mandar fazer um formato triangular porque eu quero colocar um aquário diferente na minha área de sucesso. Não é indicado, é um formato que deve ser evitado, porque representa o elemento fogo, o formato triangular, e não tem absolutamente nada a ver com o elemento água. A água se espalha, né? A água busca horizontalidade, fluidez, adaptação, e o formato triangular é ascendente, é totalmente contrário, então aí é conflito total. E tem a questão do conflito de água que controla fogo, então assim, a gente não deve ter um aquário no guá do sucesso e muito menos num formato triangular. Eu coloquei uma observação que não significa que o aquário triangular seja proibido, mas ele parece transmitir uma mensagem oposta, né? Você tem um formato que contradiz aquilo que o elemento o elemento é, né? O elemento é horizontal, o elemento é de se espalhar. E o triângulo é para cima e totalmente contrário ao elemento água. O formato irregular ou ondulado, um formato meio sinuoso e tal, formatos orgânicos que lembram rios e lagos, eles acabam reforçando ainda a ideia de fluxo de água. Então, estaria ok, em sintonia com o aquário, e são especialmente interessantes em ambientes contemporâneos, né? Uma coisa um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Uma outra coisa que você pode fazer, aí vai depender muito de gosto e se vai ficar bom, se vai ficar legal na decoração, é você usar a cor do cascalho e dos elementos decorativos de acordo com o guá. Então, por exemplo, o guá do trabalho são cores escuras, preto, azul marinho, você pode usar um cascalho preto. Guá dos amigos, são tons, cinza, tons mais claros, um cascalho branco.
Então aí você também pode brincar com as cores do cascalho, com as cores dos objetos que você vai colocar dentro do aquário para reforçar a característica do Gua. Bom, assim como as fontes no Feng Shui, utilizamos os aquários como atrativos de Qi. O objetivo é atrair mais Qi, atrair mais abundância, mais prosperidade. A água representa o fluxo da vida, a adaptação, o movimento e a circulação das oportunidades. Os peixes acrescentam o simbolismo da vitalidade, da abundância e da continuidade da vida. Juntos, água e peixes formam um ecossistema vivo que favorece a circulação do Qi e transmite sensação de dinamismo e renovação. Por isso, um aquário bem cuidado pode ser um excelente aliado para ambientes relacionados a desenvolvimento profissional, trabalho, crescimento, prosperidade, família, desde que esteja em um local compatível com a sua energia. Com relação à quantidade de peixes, você pode ter quantos peixes você quiser no seu aquário. Mas existe uma crença de Feng Shui que diz que o ideal é a gente ter 9 peixes, porque 9 é o número da abundância, é o número da riqueza, da longevidade, da saúde, é o número da proteção também. Então, é o número mais forte que existe, é o número mais yang. Então, os chineses indicam que a gente tenha 9 peixes, sendo 8 vermelhos ou dourados, é o aquário clássico, né? E um preto, porque o peixe preto ele absorve a energia densa antes que ela atinja os moradores da casa. Então, ele é o sparring, vamos dizer assim. Então, se o seu aquário for grande, você pode utilizar, ter 9 peixes ou múltiplos de 9. Mas isso para quem gosta dos peixes dourados, do peixe vermelho, e para quem quiser seguir esse quase um ritual, vamos dizer assim, de aquário chinês. Mas não obrigatoriamente o seu aquário precisa ser assim. Bom, cuidados, óbvio, né, com relação à limpeza, manutenção da qualidade da água, saúde, quantidade de peixes. Então, o aquário ele tem que ter aí um equilíbrio para que os peixes tenham saúde, porque os peixes precisam ser saudáveis para que o seu aquário tenha uma boa frequência energética. E é isso, gente. Hoje sobre os aquários no Feng Shui. Então, acho que trouxe bastante coisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado.